E no próximo capítulo de Laços de Família, Iris vai fazer de tudo para continuar na mesma casa que o Pedro. Confira agora tudo o que irá acontecer em mais um capítulo com fortes emoções. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você ser notificado de novos vídeos e não esqueça de compartilhar com geral. Pedro está irredutível e não quer Iris morando sobre o mesmo teto que ele. Ele diz para a menina que já conversou até com a Alma. Só que Iris implora para ficar lá, dizendo que faz tudo o que ele mandar. Só que Pedro não quer mais a menina morando com ele. Ela ainda diz que não tem para onde ir, não pode ficar no alojamento e não pode ficar na casa da sua irmã, e pede um tempo para ele. Pedro, sem pensar muito, dá 24 horas para ela sair de lá. Iris não consegue convencer o primo a ficar na casa, mas disposta a ficar no Aras, ela diz que não vai sair de lá. Pedro ainda pergunta se ela está enfrentando ele. Iris, bem afrontosa, diz com todas as letras que vai contar para todo mundo que viu ele deitando com Cíntia se ela não ficar lá. Pedro finge que não sabe do que ela está falando e ela pergunta se ele vai negar ou ele prefere que ela chame a Cíntia para confirmar toda a história. Só que Pedro diz que não é nada daquilo que ela pensa. Iris diz que não é o que ela pensa, é o que ela viu, ele agarrando a Cíntia à força. O clima entre os dois fica bem tenso. Mesmo Iris se declarando para Pedro, Pedro diz que faz a vida dele o que ele quiser. E ela joga novamente na cara dele que ele pegou Cíntia à força. Ele diz que pegou e pega novamente, ela não tem nada a ver com isso e deveria cuidar mais da vida dela. E ele não vai morar com ela sobre o mesmo teto. Se for possível, ele manda ela embora a pontapé. Só que Iris diz que não vai. Além dela contar para todo mundo o que ele fez com Cíntia, vai contar também que é capaz de fazer com ela e com a Socorro. Estrupar ela assim como ele estrupou a Cíntia. Pedro, sem muita alternativa, acaba aceitando que Iris fique no Aras. Ele ainda diz que não quer expor a Cíntia. Ela é uma excelente profissional. Não quer fazer isso com ela, embora não concorde com a chantagem de Iris. Iris ainda pergunta se ele dá a palavra dele que ela e Socorro podem ficar lá. Ele diz que sim, mas ele não vai esquecer disso. E Pedro dá um recado para ela. Ela vai ficar, mas do jeito dele. E ele não vai aceitar que ninguém passe a mão na cabeça dela. E em seguida, ele liga para Helena e diz que decidiu que Iris pode ficar no Aras, até porque ela não tem para onde ir. Mas ele já conversou com ela que não vai aceitar que ninguém passe a mão na cabeça dela. Helena fica um pouco mais tranquila em saber que a irmã continua no Aras. E não para por aí. Pedro ainda diz que se Iris aprontar, que ela vai aprontar novamente, vai ser do jeito dele. Helena se assusta e pergunta o que ele vai fazer. Se ela quebrar o vaso da sala, você vai espancar ela? Pedro diz que Helena sabe muito bem do que ele tá falando. Helena acha melhor que os dois conversem depois que ela está no momento de trabalho. E Ana conversa com Miguel sobre algumas mudanças que ela fez com as editoras pequenas. Miguel acha uma ótima ideia. E em seguida chega Cíntia e Alex. Cíntia ainda diz para Miguel que ele tá devendo uma visita na sua loja. Alex diz que Ana já passou para comprar um presente pro cachorro. Miguel ainda pergunta que não sabia que ela tinha. Ela diz que não é dela, é de uma vizinha. Alex, todo simpático, diz que Ana tem cara que gosta de animais, deveria comprar um cachorro. O clima entre os dois é inevitável. E em seguida, Alex e Cíntia conversam sobre o aumento que pretende pedir para Pedro. Cíntia diz que vai passar mais tarde no Aras para conversar com ele. Alex ainda diz para Cíntia não cair na conversa do Pedro. Ele pode dizer que não pode dar um aumento para os dois. Cíntia diz que sabe como conversar com ele. Pedro está impaciente para falar com a Cíntia, ele liga no celular e cai na caixa postal. Resolve ligar na casa da moça e assim que ela diz que Cíntia não está, ele desliga o telefone na cara dele. Helena, conversando com Ivete, diz que não tá entendendo nada. Primeiro, Pedro disse que não queria Iris. Agora, ele mudou de ideia. Ela ficou sem entender. Ivete diz que talvez ele tenha pensado melhor, para não trazer mais um problema para ela. Pensa só se Iris volta para sua casa com Camila lá. Helena acha muito difícil que Pedro tenha poupado ela. Não é do perfil dele. Iris que deve ter caprichado no pedido de desculpas ou Pedro realmente mudou. Ivete diz que o motivo não importa. O importante é que ela não vai ter Iris e Camila se engalfiando na sua própria casa. Helena concorda. O que ela mais quer é que Iris e Camila fiquem longe uma da outra. Principalmente agora que Camila está grávida, precisa de sossego e paz. Iris faz um suspense na hora de comunicar para Marta, Severino e Socorro se elas vão poder ficar no Aras ou não. Mas acaba dizendo para todos que elas vão ficar. Ela e Socorro comemoram e é claro que Severino também gosta da ideia.
Marta quer saber de Iris o que ela fez para convencer Pedro, já que ele estava tão decidido a botar ela para fora. Iris diz que não fez nada demais, apenas diz que vai fazer tudo o que ele quer. Chorou um pouquinho e conseguiu amolecer o coração dele. Só que Marta diz que o coração do Pedro não amolece nem com choro de criança. Iris, bem debochada, ainda diz que milagres acontecem. Alma comunica a Danilo e Stella que Pedro mudou de ideia e vai parar de briga com Iris, deixou a menina ficar no Aras. Danilo acha que ela deveria mandar ele embora, ele é um chato. Alma alega que é difícil encontrar um funcionário como Pedro. Danilo diz que pode ser até um bom funcionário, mas vive se metendo em confusão. Stella, que é dona do Aras, diz a Danilo que ele, querendo ou não, ela vai manter o Pedro. E a Alma completa dizendo que não queria Iris fora do Aras. Já perdeu o pai e a mãe, não tem espaço na casa da Helena para ela. A menina não tem casa. Ela ia ser obrigada a colocar Iris no quarto de hóspedes, pelo menos por um tempo. Edu chega no momento, cumprimenta a tia e diz que tem que estudar para o seu curso de acupuntura. E a Alma, que está bem envolvida com os preparativos da festa do casamento, pergunta quais flores que Edu prefere para entrar na igreja. Edu diz que isso é com a tia, não é um assunto que ele tem que parar a vida dele para resolver. E a Alma diz que vai sair para continuar resolvendo os preparativos da festa. Stella pergunta para Danilo se ele está esbanjando. Ele diz que não, mas o que ele pode fazer se a Alma só acostumou com as coisas boas? Ele agora é obrigado a beber chá. Stella então confere e vê que não é chá, é champanhe. Só que Danilo pede para ele não comentar com Edu e nem com a Alma. Stella até fala que será um segredo deles, mas isso só vai continuar até o casamento, depois a mordomia acaba. Marta e Severino ainda não estão convencidos que Iris conseguiu convencer Pedro. Ela diz que Pedro tá com pena dela porque ela é órfã. Ela e Socorro saem, e Marta diz que tem alguma coisa estranha por trás de toda essa história. Alex e Ana não param de se olhar. Ele conversa com Cynthia dizendo para ela não aceitar menos que 30%. Cynthia também acha melhor que os dois não vá juntos, já que ele se estranha muito com Pedro. E Cissa coloca Miguel em uma saia justa quando diz para Onofre e Ofélia que ela será a futura enteada de Helena. Seu pai tá namorando firme com ela. Em breve terá casamento. Ofélia ainda diz que gosta muito da Helena e espera que isso realmente aconteça. Assim que o casal sai, Miguel chama a atenção da filha, dizendo que Helena vai pensar. Não basta o namoro, ela ainda tá colocando até um casamento. Cissa diz que é bom que todos ficam sabendo que assim espanta os pretendentes. E para Socorro, Iris conta a verdade. Só que Socorro não acredita que ela fez isso. Iris diz que fez e ainda fez pior. Agora vai ser do jeito dela. E ela também não vai ficar mais correndo atrás dele, não. Agora ele vai comer na palma da mão dela. Helena conta para Fred e Zilda que Iris se entendeu com Pedro e não vai precisar sair do Aras. Zilda agradece, senão ela teria que dividir o quarto dela com as duas. Helena diz que não, ela estava pensando em comprar um sofá-cama para colocar Socorro e Iris na sala. Nesse momento, Camila chega e pergunta para a mãe se Iris vai voltar para casa. Só que Helena diz que não, se acertou com Pedro. Camila dá graças a Deus, dizendo que se ela fosse voltar, ela iria para o apartamento dela mesmo sem estar pronto. Helena quer saber do Fred como o filho está, pergunta se ele teve com o Capitu. Fred diz que não, só viu o Bruninho porque estava com a Zilda. Edu e Camila estão no apartamento novo. Ela quer algumas opiniões sobre imóveis. Só que Edu diz que não entende muito. É melhor ela vir com a Alma. A Alma e o decorador pode opinar. Camila ainda diz que as coisas estão muito caras. Edu diz para ela não se preocupar que ele deu carta branca pra tia fazer o que quiser. E aí, em seguida, os dois comentam sobre o filho. Edu diz que já chegou a sonhar com o bebê. Fred pergunta pra mãe como está ela e Miguel. Helena diz que os dois estão se entendendo. E ele pergunta se a mãe já esqueceu totalmente Edu. Helena questiona o filho se ele não acha. Hoje ela vê Edu como seu genro, o rapaz que vai fazer sua filha feliz. Ela ainda diz que não tem como esquecer Edu totalmente porque é recente, mas ela conseguiu transformar em um outro sentimento. O que ela mais deseja é que Edu e Camila sejam felizes. Iris vai tirar as satisfações com Cynthia e ela pergunta o que está acontecendo. Iris ainda diz que ela que vai ter que dizer, já que ela viu ela e o Pedro juntos, se foi a primeira vez. Cynthia diz para Iris o que ela quer saber. Iris ainda diz que estava enganada, achou que tinha sido a força, mas pelo jeito, lá no fundo, bem que você quis. E pelo jeito não deve ser a primeira vez. Você tem um caso com Pedro. Cynthia nega dizendo que foi só aquela vez e foi a força.
Você deve ter visto que eu fui obrigada. Só que Iris ainda questiona ela se ela foi tão obrigada assim porque ela não colocou a boca no mundo, contou pra todo mundo. Porque deve ter sido bom, por isso que você não falou nada. E ele só fez isso porque sabia que você ia ficar quieta. Cynthia ainda diz que não queria prejudicar o Pedro. Só que Iris diz que ela é mentirosa. Cynthia pede pra parar que a conversa tá ficando comprida demais e ela não deve satisfações pra Iris, ela faz da vida dela o que ela quiser. Ela já é maior de idade, não é desses meninos que Iris gosta de brigar. E se ela contou ou não contou pra Alma, é um problema dela. Só que Iris diz que ela deu porque quis, sabendo que ela gostava do Pedro e ia desabafar com ela enquanto transava com ele. Só que Cynthia nega, dizendo que foi pega à força. O clima começa a esquentar entre as duas e Cynthia continua dizendo que não deve satisfações pra Iris. E ela ainda é uma bobona, achando que Pedro, um homem feito, vai se interessar por ela. Uma menina, uma pirralha que ainda brinca de boneca e fica sonhando com um príncipe encantado. Cynthia ainda diz que ninguém fala desse jeito com ela, dando ordens. Pede pra Iris se retirar. Só que Iris diz que não vai sair e vai contar tudo pra Alma. Cynthia pede pra ir lá. Ela não vai morrer de fome. Agora o Pedro não tem pra onde ir. E é capaz, sim, que Alma mande todo mundo embora, inclusive ela. Pede pra ela ir lá contar pra Alma. Nesse momento, Cynthia tenta sair e Iris continua dizendo que ela traiu a confiança dela, assim como a Camila chama ela de Judas e mau caráter. E Cynthia não pensa duas vezes e dá uma bofetada na cara da menina. Helena não concorda que Clara tenha colocado Nina na creche para se vingar do Fred e ainda pergunta quem que vai pagar. Fred diz que é ele. Ele também diz que Capitu não quer mais saber dele. E Capitu, mesmo dizendo que não quer mais nada com Fred, não para de pensar no rapaz. Cynthia pede desculpas pela bofetada, embora Iris mereça. Ela ainda diz que Iris não deve falar o que vem na cabeça sem se importar com o outro. Ela é nova, mas já é bem crescidinha e não é mais criança. Até criança sabe seu limite. Assim que Cynthia sai, dá de cara com Pedro que pergunta o que está acontecendo. Cynthia diz que estavam conversando, ou melhor, discutindo sobre o que aconteceu. Pedro fica irritado, dizendo que já falaram tudo o que tinha pra falar e não iriam mais tocar nesse assunto. Só que Cynthia diz que já conversaram e já se acertaram. Iris diz que odeia os dois e sai do escritório. E continuem ligados nos próximos resumos de Laços de Família e confira tudo o que irá acontecer nos próximos capítulos. E não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho e compartilhar com geral.